O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da Igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White como a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à Igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo o ensino e experiência. Josafá, rei de Judá, estava desolado. Os exércitos inimigos aproximavam-se e parecia não haver esperança de os vencer. Então Josafá apregoou Jesus em todo o Judá. Está em 2 de Crônicas, capítulo 20, versículo 3. O povo começou a fluir ao templo para suplicar ao Senhor misericórdia e livramento. Josafá, enquanto presidia ao serviço de oração, pediu a Deus que mudasse as circunstâncias. Orou, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Não tinha Deus protegido especialmente o seu povo no passado? Não tinha dado aquela terra ao seu povo escolhido? Por isso Josafá implorou: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força, e não sabemos nós o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Enquanto todo o Judá se encontrava ali diante do Senhor, levantou-se um certo Jazil. A sua mensagem trouxe ânimo e orientação ao povo temeroso. Disse ele: Não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor, porque o Senhor será convosco. Pela manhã, o rei Josafá disse às suas tropas: Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis prosperados. Este rei acreditou tão completamente naquele mal conhecido profeta, Jaziel, que substituiu a primeira linha do exército por um coro, louvando ao Senhor e à beleza da sua santidade. Enquanto os hinos de fé se faziam ouvir, o Senhor estava à obra, lançando a confusão entre os exércitos aliados contra Judá. Tão grande foi a chacina que nenhum escapou. Deus falou pela boca de Jaziel naquele momento especial. Os profetas tiveram um papel vital, tanto no tempo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Mas deixou a profecia de funcionar quando ficou concluído o canone bíblico. Para encontrarmos a resposta, recapitulemos a história profética. O dom de profecia nos tempos bíblicos. Embora o pecado tenha tornado impraticável o contacto pessoal direto entre Deus e os seres humanos, vemos em Isaías capítulo 59, versículo 2, Deus não cortou a sua relação com a humanidade. Pelo contrário, desenvolveu outros meios de comunicação. Começou a enviar as suas mensagens de ânimo, advertência e reprovação por intermédio de profetas. Nas Escrituras, um profeta é alguém que recebe comunicações da parte de Deus e as transmite ao seu povo. Os profetas não profetizavam por iniciativa própria, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. No Antigo Testamento, a palavra profeta é geralmente uma tradução do hebraico Nabi. O seu sentido está expresso em Êxodo capítulo 7, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta, Nabi. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão
teu irmão falará a Faraó. A relação de Moisés com o Faraó era como a de Deus com o seu povo. E assim como Arão transmitia as palavras de Moisés a Faraó, do mesmo modo o profeta comunicava as palavras de Deus ao povo. O termo profeta designa, portanto, um porta-voz de Deus, por incumbência divina. A palavra grega equivalente à hebraica nabi é propetes, de onde vem a palavra profeta. Vidente. Uma tradução do hebraico roek. Em Isaías, capítulo 30, versículo 10, ou Resh Shozes. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 11, e 2 de Reis, capítulo 17, versículo 13. É ainda outro termo para designar pessoas que possuem um dom profético. Os termos profético, profeta e vidente têm uma relação muito próxima. A Escritura explica. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. A designação de vidente realçava a recepção da mensagem divina pelo profeta. Deus mostrava aos olhos ou à mente dos profetas a informação que queria que estes transmitissem ao seu povo. Ao longo dos anos, Deus tem dado revelações da sua vontade para o seu povo, por intermédio de pessoas com o dom de profecia. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amos, capítulo 3, versículo 7. E Hebreus, capítulo 1, versículo 1. As funções do dom profético no Novo Testamento. O Novo Testamento atribui à profecia um lugar preeminente entre os dons do Espírito Santo, classificando-a uma vez em primeiro lugar e duas em segundo, entre os ministérios mais úteis à Igreja. Pode-se ver no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28 e Efésios, capítulo 4, versículo 11. E insta com os crentes para que desejem especialmente este dom. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 1 ao 29. O Novo Testamento sugere que os profetas tiveram as seguintes funções. Ajudaram a fundar a Igreja. A Igreja foi edificada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Iniciaram a primeira ação missionária. Foi por intermédio de profetas que o Espírito Santo escolheu Paulo e Barnabé para a sua primeira viagem missionária. Atos Apóstolos capítulo 13, versículo 1 e 2. E deu instruções sobre onde os missionários deveriam trabalhar. Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 ao 10. Edificaram a igreja. O que profetiza, edifica a igreja, disse Paulo. As profecias dirigem-se aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 4 e 3. Em conjunto com outros dons, Deus deu a profecia à igreja para preparar os crentes para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 12. Uniram e protegeram a igreja. Os profetas ajudaram a conseguir a unidade da fé. Protegeram a igreja contra as doutrinas falsas, para que os crentes deixassem de ser meninos atirados para um e para o outro lado, pelas ondas e empurrados para aqui e para ali, por todos os ventos de doutrina e pela astúcia e habilidade dos homens nas suas maquinações traiçoeiras. Efésios, capítulo 4, versículo 14. Deram aviso de dificuldades futuras. Um profeta do Novo Testamento avisou que se aproximava uma fome. Atendendo a esse aviso, a Igreja organizou um programa de auxílio destinado a socorrer os que sofriam por causa da fome.
Atos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. Outros profetas avisaram Paulo de que seria preso e encarcerado em Jerusalém. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23 e Atos Apóstolos, capítulo 21, versículo 4. 4, 10 e 14. Confirma a fé em momentos de controvérsia. Por ocasião do primeiro concílio da Igreja, o Espírito Santo guiou a Igreja na decisão sobre a controvertida questão da salvação dos cristãos gentios. Seguidamente pelos profetas, o Espírito reconfirmou os crentes na verdadeira doutrina, depois de haverem comunicado a decisão do concílio aos membros da Igreja. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram a confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos Apóstolos, capítulo 15, versículo 32. O dom profético nos últimos dias. Muitos cristãos creem que o dom de profecia terminou no fim da era apostólica. A Bíblia, porém, revela a necessidade especial que a Bíblia tem da direção divina durante a crise do tempo do fim. Ela testifica dessa constante necessidade e da providência tomada para a concessão do dom profético depois da época do Novo Testamento. Continuidade dos dons espirituais. Não existe qualquer evidência bíblica que Deus houvesse de retirar os dons espirituais que deu à Igreja antes de estes se cumprirem a sua função, a qual, segundo Paulo, era de levar a Igreja à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Dado que a Igreja ainda não atingiu esta experiência, continua a precisar dos dons do Espírito. Estes dons, incluindo o de profecia, continuarão a operar em favor do povo de Deus, até que Cristo volte. Consequentemente, Paulo advertiu os crentes: não extingais o Espírito e não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e 20. E aconselhou: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Estes dons nem sempre se manifestaram abundantemente na Igreja cristã. Após a morte dos apóstolos, os profetas gozaram de respeitabilidade em muitos meios, até ao ano 300 d.C. Mas o declínio da espiritualidade na Igreja e a resultante apostasia levaram a uma diminuição tanto da presença como dos dons do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, os falsos profetas provocaram uma perda de confiança no dom profético. O declínio do dom profético durante certos períodos da história da Igreja não significa que Deus o tenha retirado definitivamente. A Bíblia indica que com a aproximação do fim este dom estará presente para ajudar a Igreja durante esses tempos difíceis. Mas, mais do que isso, ela aponta para um aumento da atividade deste dom. O dom profético nas vésperas da segunda vinda de Jesus. O dom profético nas vésperas da segunda vinda de Jesus. Deus deu o dom profético a João Batista para anunciar a primeira vinda de Cristo. De modo semelhante, podemos esperar que ele envie de novo o dom profético para proclamar a segunda vinda, a fim de que todos tenham a oportunidade de se preparar para o encontro com o Salvador. Com efeito, Cristo menciona o aparecimento de falsos profetas como um sinal de estar próximo à sua vinda. Mateus, capítulo 24, versículo 11 ao 24. Caso não devesse existir verdadeiros profetas durante a teria